Graças a Deus, irmãos. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho,
retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Mateus retrata aqui uma pregação excelente, né? Falando todos os detalhes. Eu quero dizer para os irmãos que Deus me usou muito essas 2 semanas sobre esse assunto. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por tudo que aconteceu nos teus planos através do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor me orientou através do teu Santo Espírito, e que o Senhor possa orientar cada irmão aqui presente, e nós possamos sair daqui conhecedor mais e mais da tua palavra. É assim que eu oro e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o nascimento de Jesus foi planejado. Diferente de outros, desde o berço, que foi concebido para a eternidade. O nascimento de Jesus foi planejado já na eternidade. O aniversário de Jesus é comemorado por todos os 4 cantos da terra. Nenhum aniversário, nenhum homem maior que seja rei, filósofo, nenhum fundador de religião tem seu aniversário celebrado. O aniversário de Jesus é celebrado por uma simples razão: ele está vivo. Ele está vivo. Por isso que Jesus é amado e também odiado. Você hoje não odeia Faraó. Você não odeia Nero. Você não odeia Alexandre o Grande. Por uma simples razão: eles estão mortos. Eles estão mortos. Eu odeio Nero. Não odeio. Ele está morto. Passou. Então nós celebramos o aniversário de Jesus porque ele está vivo. E ele está aqui entre nós nessa manhã. Ele está aqui. A grande questão, tanto lá quanto agora, é que reação eu vou ter a Jesus. O texto que nós acabamos de ler retrata para nós reações, coisas importantes. Temos aqui nesse texto de Mateus uma hostilidade a Jesus, rejeição, ódio, desconforto. E esta reação é o que o rei Herodes coloca aqui. Ele fica desconfortado
o nascimento do Senhor Jesus. Ele está com ódio. Mas eu preciso conhecer esse rei Herodes, que está aqui colocado nesse capítulo 2 de Mateus. Eu preciso conhecê-lo. Eu quero falar um pouquinho desse homem para os irmãos, para que a gente possamos prosseguir para o nosso estudo. Depois do profeta Malaquias, até chegarmos a Mateus, há uma situação aqui de 400 anos profético de silêncio de Deus. 400 anos. Se passa 400 anos, Malaquias termina com o reinado do reino dos persas. Os persas dominam esse território quando entra nesses 400 anos de silêncio. Vejamos aqui que em silêncio eu vejo Deus trabalhar. Ele trabalhou em silêncio. Por sua vez, o governo persa cai, vem o Império Grego, Macedônio, domina o mundo. Depois o Império Grego se frui. Depois vem generais, tudo nesse período dos 400 anos. Tá? Tudo no período dos 400 anos. Aqui vem os deuses gregos, porque nesse trajeto dos 400 anos, os gregos dominam esse território por um tempo maior. E aí vem os deuses gregos, o que os meus irmãos provavelmente já assistiram, não sei, muitas das vezes, Zeus, o deus do trovão, e toda essa turma aí de deuses, como se fosse dizer para os irmãos, lendas. Foi dividido por vários generais. Só que no ano de 67 a.C., um homem chamado Pompeu domina esse território. Pompeu era romano. Os romanos começam a dominar esse território. Jesus nasce nesse período, no período dos romanos. Muito bem. Pompeu nomeia um camarada chamado Antipas. Antipas morre e, antes de ele morrer, ele nomeia o seu filho chamado Herodes, o Grande. Temos 4 Herodes aqui na Bíblia. Gostaria que o irmão entendesse isso, porque aqui é uma confusão muito grande que muita gente faz. Por exemplo, Herodes o Grande foi aquele camarada que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Herodes Agripa, ele foi que mandou matar João Batista. Depois tem Herodes Agripa I, que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Depois tem Herodes Agripa II, que
conversou com Paulo, e Paulo conta para ele a sua conversão. E Herodes Agripa II, ele diz para Paulo: quase você me convence para ser um cristão. Paulo sai da sala e vai embora. Então, temos aqui esses 4 Herodes. Muito bem. Herodes o Grande, no ano 37 a.C., ele reina até mais ou menos 2 a 3 anos depois de Cristo, mais ou menos aí. Mas vamos tentar conhecer quem foi esse Herodes o Grande. Esse Herodes, ele era de uma capacidade tremenda, uma capacidade administrativa tremenda. E eu vou falar aqui para vocês o porquê. Ele que construiu as grandes obras de Israel, inclusive o Templo de Jerusalém. Ele reconstruiu o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, obra dele. A cidade de Cesareia, o porto internacional de Cesareia, foi obra dele. A fortaleza Antônia, aonde Jesus foi condenado, foi obra dele. Então esse homem, ele tinha uma capacidade administrativa tremenda. Mas esse homem tinha também um medo tremendo de perder o poder. Tinha um medo tremendo de perder o poder. Ele foi casado 9 vezes. 9 vezes. Diz os estudiosos que a sua mulher preferida, chamada Mariana, de uma família rica, onde tinha muitos nobres, e ele se casou com ela por causa disso, porque ele tinha medo que a família dela tomasse o seu poder. E por causa desse medo desta família, ele manda matar todos os nobres da família de Mariana. Mais tarde, sua sogra, chamada Alexandra, pede para ele nomear o seu sobrinho para o sumo sacerdócio. O sacerdócio naquela época estava corrompido. Ele vai e nomeia esse menino. Tinha 17 anos. 17 anos. Esse menino, esse rapaz, ele começa a trabalhar de uma maneira incrível. Ele começa a desenvolver o seu trabalho de uma maneira espetacular, que ele, Herodes o Grande, não tem dúvida, manda matar o rapaz. Ele, com medo de perder o seu poder, ele manda matar o rapaz. A sua sogra, com medo da cena, foge para o Egito, no abrigo de Cleópatra, e ele não tem a dúvida, ele manda matar a sogra.
ele manda matar a sogra. O imperador chama ele pela sua violência para uma reunião. No caminho de Roma, ele, com medo de sua esposa Mariana conspirar contra ele não tem dúvida, manda matar sua esposa Mariana. Salomé, sua irmã, uma irmã que era idêntica ao irmão na violência, ele, para redimir as coisas, para ele apaziguar as coisas, ele pega seus 2 filhos que ele teve com Mariana, manda para Roma para estudar. Salomé, sua irmã, conta para ele: os seus filhos estão prontos para governar. Ele não tem dúvida, manda matar os seus 2 filhos. Quando nós lemos aqui no capítulo, no versículo 3 do capítulo 2, veja, vamos ler junto, no capítulo 2. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. A gente não entende isso quando a gente lê isso aqui. Os irmãos estão entendendo agora, porque eu expliquei a crueldade desse homem que ele já tinha lá atrás. A cidade fica perturbada com medo da reação que Herodes ia fazer com esse menino. Cidade, ele fica perturbado. Nasceu um menino, ele é um menino. Ele é um menino. Ele fica perturbado com um menino. Aqui diz que ele fica alarmado. Tem cabimento uma coisa dessa? Ele fica alarmado, porque o menino nasceu. A concepção no ventre de uma virgem cumpre a profecia do Antigo Testamento. Irmão amado, Isaías há centenas de anos antes, o profeta Miqueias pronuncia que Cristo nasceria em Belém. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti lhe sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Muito obrigado, irmão. O rei Herodes, ele tem aqui uma atitude de plena hostilidade. Veja comigo no versículo do mesmo capítulo 4 e 6. Tendo reunido Cristo e ele, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei,
perguntou-lhe onde deveria nascer Cristo. E vamos uma pausa aqui. Olha só. Tendo ele reunido todos os chefes. Ele chega, Jesus aqui já nasceu. Olha, tendo ele reunido todos os chefes dos sacerdotes, os escribas, os mestres, ele chega e fala assim, ó, ei, vamos aí. Qual a possibilidade desse menino nascer? Aonde? Jesus já nasceu. Mas ele quer saber. Irmãos, estamos vendo aqui diante de nós a indiferença dos sacerdotes, dos escribas, mestres das leis, que conheciam, sabedores da Bíblia, conhecem, sabiam. Olha o que ele diz em seguida. E eles responderam, ele sabe, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois a de ti virá o líder como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então, os magos, o Herodes chama aqui os magos que vêm, irmãos, olha, muito interessante, aqui a Bíblia diz que os magos vêm do Oriente, aqui não diz a distância do Oriente até chegar em Jerusalém. Percebe que os magos, quando eles vistaram a estrela de Belém, eles poderiam ir direto para Belém. Mas não foram. Eles foram para onde? Para Jerusalém. Então chamou os magos secretamente. Para quê? Para coletar informações. Um alemão chamado David, que trabalha na área da astrologia, ele é especializado na estrela de Belém. Ele fala que esse evento aconteceu através de uma conjunção de Júpiter e Saturno. Olha só que interessante. Esses magos, eles trabalhavam com a astrologia. Muito bem. Depois que os magos ouviram o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou. No lugar onde estava o menino. Quando tornaram a tomar a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Percebe que os magos, eles eram gentios. Deus usa os gentios, usou esses magos para chegar até o filho dele. Agora, percebe uma coisa aqui, irmãos, muito interessante, muito importante, que o processo de tempo aqui é muito interessante. Eu confesso aos irmãos que quando criança,
magos tinham visto Jesus na estrebaria. Na estrebaria. Mas Deus deu o sinal para os pastores. Em primeiro lugar, foi para os pastores, os anjos e os pastores. Acompanha comigo no versículo 11. Olha o que diz aqui: ao entrarem na casa, não foi na estrebaria, foi? Está na casa? As versões dos irmãos? Na casa. Então, Jesus aqui, pelos estudos, ele já tinha mais ou menos 6 meses. Quando nós vemos uma estrebaria que está lá os magos, ali são os pastores. São os pastores que viu ele nascer enrolado no pano na estrebaria, num coxo. Na verdade, irmãos, ali era um coxo, é onde colocava comida para os animais. Você sabe por que isso, meu irmão? Porque é dali que sairia o Cordeiro de Deus. Ele tinha que nascer ali, no coxo, onde colocava a comida para os animais. Mas nós vamos chegar lá e vamos ver essa situação. E entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Olha, esses homens vieram do Oriente para adorar. Isso tem um significado muito grande. Deus deu a providência para José e Maria, a providência financeira, porque logo em seguida, Herodes manda matar os meninos. E em sonho, Deus usa os magos para que eles fujam por outro caminho, vão embora por outro caminho, não venham avisar o rei Herodes, como assim tinha dito no começo. E se adoraram o menino. Então abriram os seus tesouros e deram presente: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos, logo em seguida está aí no versículo 12: não voltarem a Herodes e retornarem à sua terra por outro caminho. Muito bem. Falou aí por outro caminho. Ouro, reconhecimento da autoridade de Jesus, rei. Incenso, para queimar na hora da adoração, reconhecimento do sacerdócio de Jesus. Mirra, uma especiaria para embalsamar. Reconhecimento da importância da morte de Jesus em sua condição de Salvador. Esses são os significados dos 3 presentes. Mas aqui na Bíblia, irmãos, nós não temos nenhuma informação que foi 3 reis magos. A concepção que nós temos é porque temos os presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui diz os magos. E lá na estrebaria que a gente vemos por aí, está 3 reis magos. São os magos, né? Deus providencia a sustentação do seu filho.
a fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matar. Sagacidade, sagacidade. Ele foi sagaz. Ele fala para Herodes, Herodes fala para os magos que queria informação de onde o menino nasceu para adorar também o menino. Sagaz. Ele não quer adorar nada. Ele quer matar o menino. Ele quer matar o menino. Então ele se levantou, tomou o menino em sua mão durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelos profetas do Egito: chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos. Entenda você, irmãos, que quando os magos chegam lá, ele já tinha mais ou menos 6 meses, 6 semanas, 6 meses. Nesse trajeto, que quando Herodes caiu sobre si, que os magos não voltou, eles começaram a estudar. Vamos aí, gente, vocês aí que entendem de Bíblia, vamos aí, eu quero saber onde que esse menino nasceu. Eu quero exatidão aonde que esse menino nasceu, quantos anos ele já tem. O menino já está lá, Jesus nasceu com 2 anos, ninguém ligou para ele. Os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei estavam em Belém, estavam em Jerusalém, que são 10 quilômetros de Jerusalém para Belém. Eles não foram lá adorar, os magos foram. Os estudiosos não foram, os donos da lei, os estudiosos da Bíblia não foram adorar o menino, mas eles sabiam, eles estavam com todas as informações na mão. E aí vem Herodes furioso. De acordo com as informações obtidas pelos magos, então se cumpriu o que foi dito pelos profetas Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro, grandes lamentações, e Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. Depois que Herodes morreu, um anjo em sonho apareceu a José do Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois está morto o quem procurava tirar a vida do menino. E ele levantou, tomou o menino em sua mão e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo isso avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu e fora dito pelos profetas: ele chamará Nazareno. Irmãos, temos aqui um episódio extraordinário. Quando Jesus sobe as escadarias de Jerusalém, ele encontra um homem chamado Neemias, sacerdote, Neemias e Ana, e eles se glorificaram. Eles viram a luz, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem. Eles trataram Jesus como um menino qualquer. Mas Simeão e Ana reconheceram Jesus. Em 1969, um homem pisou a lua.
um homem chamado Neil Armstrong. Neil Armstrong. Em 1973, esse homem subiu a escadaria de Jerusalém. Veja só, irmãos, ele com um guia judeu. Ele perguntou para o guia: Jesus subiu aqui nessa escadaria? O guia falou para ele: 100%. Ele começou a chorar aos prantos. Isso em 1973. Ele chora aos prantos. Ele fala: eu estou mais emocionado de estar aqui do que quando eu pisei na lua. Neil Armstrong. Ele acreditou plenamente. O guia falou 100%. Isso foi histórico, o que aconteceu. Jerusalém, o homem que pousou na lua, está aqui em Jerusalém, fez aquele rebuliço todo, e ele humildemente chorando, com lágrimas, ele fala: eu estou mais emocionado de estar aqui do que quando pisei na lua. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você encontra Jesus, você foge do caminho errado. Quando você encontra Jesus, toda vez que você tiver um encontro com Jesus, você pega outra estrada. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Não dá para voltar mais para a velha vida. Uma nova história, umas novas decisões, são novas opções, são novas escolhas em nossa estrada, um novo caminho, um caminho de obediência. Um caminho de obediência. Ao propósito de Deus. Jesus nasceu, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou e está no céu e vai voltar para vivos e mortos. Para vivos e mortos. Eu quero finalizar, irmãos, aqui com os irmãos, em Jó. Acompanha comigo, os irmãos, em Jó. Jó, capítulo 42, versículo 2. Versículo 2. Ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O nascimento de Jesus foi planejado na eternidade. Na eternidade. Voltando novamente lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 20, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos o que procuram tirar a vida do menino. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Que tem hostilidade? Tem. Que tem ódio? Tem. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Os que não obedecem, os que não reconhecem Jesus como seu Salvador, morrem.
morrem. Eles morrem porque Jesus está vivo. Ele está vivo em cada um de nós, nas nossas vidas, no meu coração, no seu coração. Jesus vive. Muito mais além disso, Ele é o maior. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele está vivo. Amém. Que Deus abençoe. Eu passo a palavra para a irmã Marisa.